vendo? Bom dia, uma alegria estar aqui. Eu sou Luciana Custódio, faço parte da. Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho. Faço parte da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré. Já fui facilitadora da ciranda, estou retornando nessa, né? Contribuí em alguns momentos. E estou muito feliz por ter a oportunidade de estar participando dessa ciranda com vocês. O que nós vamos fazer nessa oficina é trocar um pouco, né, das nossas experiências em torno do trabalho da evangelização, lembrando que como é um trabalho em construção, então nós sempre estamos, né, revendo o nosso percurso, as nossas propostas. Temos Marta aqui, que tem realizado um trabalho muito importante sobre a questão da orientação, né, do trabalho. Então, assim, nós estamos aqui para trocar com vocês. O objetivo é refletir um pouco sobre a formação da equipe na ação evangelizadora. Esse é um tema, né, que ainda a gente apresenta uma dificuldade em falar um pouco dessa formação. Nós trazemos muitas vezes muito da nossa vivência, às vezes até do meio profissional, e incorporamos essa vivência para a ação na casa espírita, e isso, de alguma forma, dificulta um pouco, né, a análise desse trabalho. A fala de Elaine, né, nós já conhecemos Elaine de um outro momento, quando esteve aqui em Campos, uma fala sempre muito carinhosa, sempre voltada para aprofundar, né, as nossas perspectivas em relação à evangelização. E na condição de evangelizadores, porque sempre que perguntam, né, o que você faz na casa espírita, o que você faz no movimento espírita, a credencial nossa, a minha, né? A gente não fala muito do pessoal, mas a que eu mais gosto é essa. Eu sou evangelizadora. Eu acho que é aquela que me dá assim, mais segurança, né? Me dá mais assim, elementos para dizer assim, estou no trabalho. Não posso dizer que sou uma boa, que sou uma ótima evangelizadora, mas estou na luta para me aprimorar e servir. Então, é com muita alegria, né, que estou aqui trazendo essa proposta, que nós possamos, nessa 1h30, trocar bastante. A gente traz, assim, um material que vocês vão perceber que ele não está fechado, nem é cheio de palavras e cheio de expressões, porque o objetivo não é esse, o objetivo é nós realizarmos mesmo essa troca, né, para que possamos fortalecer o trabalho. E aí, nós começamos, eu vou precisar, deixa eu só... Peraí, gente, a gente que não mexe muito com o Zoom, de vez em quando se atrapalha um pouquinho. Então, vou ampliar aqui a minha tela para poder compartilhar com vocês um arquivo que vai ser aí nosso companheiro. Que bom. Eu vou botar em modo de apresentação. Foi. Deixa só ele aparecer aqui para gente. Então, né, a nossa ciranda da evangelização de 2021, a educação do ser potencializando as virtudes. Então, estamos aqui para falar da contribuição da Casa Espírita no processo de educação do ser, né? Como que a Casa Espírita pode contribuir para fortalecer esse processo educacional, né? Potencializando as virtudes. O Centro Espírita é uma instituição social, então ele está inserido na vida social e ele tem responsabilidades sociais. Muitas vezes nós pensamos as responsabilidades sociais muito em torno das questões jurídicas, né?
tem que ter CNPJ, tem que ter os alvarás de funcionamento, tem que pagar as contas, né? Tem que estar com a sua parte documental toda em dia. Mas existem outros elementos que são tão importantes quanto é, os da estrutura organizacional do centro espírita. E o compromisso com a educação do ser, nós ousamos dizer que esse é o principal compromisso do centro espírita. Então, quando nós observamos aqueles contextos que ele tem que acolher, né? Ele precisa educar, ele precisa acolher, ele precisa instruir. E aí Joana de Ângeles, né, traz aquele material através da psicografia de Divaldo, que fala da qualificação, né, da espiritualização, e ela vai ampliando esses elementos para dizer o quê? Quando a casa espírita não consegue dar conta do seu objetivo principal, de uma certa forma, ela compromete todo o resto. E quando às vezes nós falamos sobre o processo evangelizador, muitas vezes nós percebemos em alguns companheiros algumas salas do tipo assim, parece que a evangelização é a coisa mais importante do centro espírita. E aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se organiza para trabalhar, a gente vai percebendo que realmente a evangelização, ela é uma das ferramentas mais importantes de um centro espírita. Só que a gente pensa evangelização direcionada. Aí eu digo assim, evangelização é para criança, evangelização é para o jovem, evangelização é para a família. Na verdade, a evangelização é o processo que se desenvolve com todos nós. Todos nós estamos sendo trabalhados, evangelizados no centro espírita. O trabalho que a gente realiza do artesanato, da obra do berço e de tantos outros, todos eles são processos evangelizadores que se desdobram, que se apresentam de formas diferenciadas, mas todas cumprindo um objetivo que é o da formação do ser. Porque enquanto você trabalha ali o fuxico com aquela pessoa, aquele colaborador que está ali, com aquele frequentador, né? E aí a gente vai desmistificando também a expressão assistido, porque todos nós somos assistidos pelo centro espírita, né? Todos nós necessitamos do tipo de educação que o centro espírita apresenta. Na medida em que você está trabalhando aquelas ferramentas manualmente, você está trabalhando com ele a integração, você está trabalhando com ele a questão da vivência coletiva, você está trazendo elementos que irão fortalecer a dinâmica e a compreensão e a integração dele na realidade. Então, quando falamos de formação da equipe na ação evangelizadora, nós estamos falando da base que irá sustentar o nosso trabalho, a nossa ação naquele ambiente que é o centro espírita. Mas para começarmos, harmonizados, numa suavidade, que é isso que essa oficina se propõe, né? Porque na medida em que a gente traz alguns temas que são mais densos, a tendência é que as pessoas se sintam numa estrutura, agora vai falar daquela parte, eu tenho realmente dificuldade na minha casa espírita, eu ainda não tenho a equipe, e nosso objetivo aqui não é esse de cobrar, nem de dizer, olha, você tem que implementar, você tem que fazer. Nosso trabalho aqui, nossa proposta aqui é fortalecer e nos disponibilizar enquanto trabalhador no movimento espírita
para trazer elementos que possam fortalecer essa ação. Então, nós vamos começar com esse cenário, né? Um cenário leve. Vamos pedir a vocês que fechem os olhos nesse momento. Vamos fechar os olhos e vamos entrar na sintonia desse mar que nós podemos chamar de mar da vida, com os seus desafios, né? Com as suas propostas, que nos estimula Luciana, a tem áudio? O áudio está saindo para Não está você? saindo, não. Você marcou, quando você compartilhou, você marcou uma Não. caixinha do lado esquerdo, lá embaixo. Você Não. sai e volta. Você Peraí. marca uma caixinha do lado esquerdo, lá embaixo, que é a produção. Ai, distrai. Ah, sim. Agora eu vi. Ok. Vamos lá. Está saindo agora? Ok. Então, nós estamos aqui, né? Nesse momento, com a suavidade que essa água tranquila, amena nos traz. Vamos nos integrar a essas ondas que vão e vêm, e que nesse bater das ondas, com a suavidade dos pássaros, nós possamos pensar, refletir um pouco a respeito da nossa condição de espíritos imortais. Estamos num domingo do mês de agosto do ano de 2021, um ano com muitos desafios, com muitas propostas no campo social, no campo relacional, que nos impulsionam a dinamizar a nossa vida, a nossa realidade, que nos impulsionam a pensar nossas dinâmicas, como nos comportamos, como identificamos o outro, e Jesus nos informou que o outro é o próximo e que para o próximo nós devemos prestar nossos maiores deferimentos de gratidão, de respeito, de compreensão. E nessa hora nós então pensamos em tudo que a vida nos oportuniza, nas possibilidades de trabalho, nas possibilidades de ação. E pensamos que nessa bondade imensa que nos invade, estamos sendo estimulados a crescer. E aí lembramos as palavras do Espírito Lúcio de Abreu, que nos diz assim, e nós fazemos uma adaptação para que possamos integrar toda a proposta de Lúcio de Abreu a essa reflexão que fazemos nesse momento. Educar é a solução. Educai a criança hoje e poderás amanhã observar que bons frutos colhe o que boa semente plantar. A criança é como terra nova que pode sim desenvolver a semente positiva ou infeliz, fazendo-a florescer. Se a semente que plantarmos for a da virtude do amor, mesmo que demore a germinar, crescerá um dia com vigor. E poderemos observar, enfim, talvez não agora, mas além, que a sementinha plantada gerou um homem de bem.
E nós somos adultos hoje, mas somos essa sementinha que foi plantada, que criou brotinho, que se desenvolveu, chegou à condição de plantinha, gerou flores, que estimularam frutos, e esses frutos agora se traduzem em trabalho. Bom será que essa semente, plantada no solo do amor, da esperança, do progresso, da paciência, possa também auxiliar outras sementes a crescerem, a se desenvolverem e se tornarem produtoras de um lindo jardim. Que nessa oficina nós possamos formar uma equipe de fortalecimento na ação evangelizadora e que ao retornarmos ao mundo espiritual possamos colher os frutos desse amor semeado. Então nós vamos suavemente abrindo os olhos, olhando novamente essa paisagem que nos acolhe, e vamos então relaxar, respirar e iniciar um segundo momento, que é o momento em que nós pedimos lá no grupo que as pessoas que fossem participar trouxessem uma folhinha de papel, giz de cera ou lápis de cor e lápis de escrever, né? Então, nós vamos pedir para vocês, né, desenharem no papel o que vocês sentem em relação ao centro espírita que vocês frequentam. Como é desenho livre, fiquem à vontade. Quando vocês entram lá no centro espírita, o que vocês sentem? Qual a ideia que vocês têm quando adentram o ambiente do centro espírita? Qual a emoção? Qual a ideia? O que vocês sentem quando vocês adentram esse ambiente, nesse ambiente? Vamos dar 2 minutinhos para vocês. Podemos agora? Alguém gostaria de começar? Eu posso começar, só que eu tenho vergonha de mostrar o meu desenho, eu sou péssima em desenho, Luciana. Eu desenhei 2 coisas aqui muito mal, que eu sou péssima em desenho, que é um coração. Eu sinto o amor quando eu estou na casa espírita, e desenhei essa casinha aqui horrível, né? Mas o centro espírita, a casa espírita, é o meu segundo lar, e é um lar lindo, não é feio como esse aqui do meu desenho, não.
Ficou lindo seu desenho. Quem mais gostaria de falar? Posso falar. É parecido aí com o da Marta, né? Porque eu acho o ambiente da casa espírita melhor do que o da minha casa, muito melhor. E a gente sente muita falta de lá. E aí, quando esse tempo que a gente ficou distante, essa semana, tem quase um mês, a gente começou a voltar, só os trabalhadores, assim, 2, 3 para ir fazer orações lá. E a gente vê uma harmonia, uma paz, um acolhimento espiritual, uma alegria íntima muito grande, e também porque é como se fosse a minha segunda casa. Eu quase que já nasci dentro dessa casa espírita, eu sou espírita de berço, e a minha família é toda espírita, e a minha mãe sempre evangelização toda semana. Então é como se lá fosse também minha casa. E é muito gostoso. Isso aí. Linda sua fala. Posso falar? Pode, Adriana. Então, não sei se está dando para ver. Eu sinto o Centro Espírita como uma paz, né? O amor de Jesus. É uma casa que eu frequento desde os 4 anos de idade, vou fazer 52 essa semana. E, além de eu ser evangelizadora, eu também sou presidente da casa. Esse momento de pandemia está sendo particularmente muito difícil, né? Ficar longe da casa espírita. Mas toda semana eu vou lá, varro lá o pátio, cato as folhas. Isso me faz muito bem, me transmite uma paz muito grande. Então, é uma casa que já tem 65 anos e que eu tenho muito carinho por ela. É uma casa que eu respeito muito e que até me emociona falar dela, né? E que lá eu realmente me sinto ao encontro do mestre, que é o nome da nossa casa, né? E é isso. Linda essa irmã. Mais alguém? Então. Olha, eu também fiz um coração. Eu também fiz um coração, porque é assim que eu me sinto em relação, né, à casa espírita que eu frequento, que é o Maria de Nazaré. Eu frequento desde os 5 anos, então sou meio parecida com a Adriana. E que é realmente um refúgio para a gente, né? Que a gente se sente reabastecido quando está lá. E é muito interessante porque todos os desenhos, né, a gente respeita, né, quem quis ficar mais quietinho, que não significa que não tenha feito, né, é uma liberdade que a gente dá, que não é uma imposição. A gente percebe assim que todo mundo se sente numa relação de afeto. E isso, se a gente pudesse, né, nesse momento, falar com os amigos espirituais, coordenadores das nossas casas espíritas, com certeza eles estariam bastante felizes por identificarem essa reciprocidade, porque é assim que eles se portam em relação a nós, no suporte, no apoio, no fortalecimento das ações que são desenvolvidas no Centro Espírita. E quando a gente vai falar, né, de formação de equipe, formar equipe é também uma atitude que precisa ser amorosa. A gente não consegue levar à frente, manter trabalho, né? A gente até faz a parte, a gente realiza a parte formal, né? Mas essa parte que é a do processo de espiritualização, que nós vamos encontrar em uma obra que a gente vai utilizar daqui a pouco,
os espíritos falando sobre isso, que a espiritualização é um fator de extrema importância no centro espírita, a gente só consegue encontrar essa parte quando a gente ultrapassa os encontros formais. Claro que é preciso haver a formalidade. Tem que ter horário para começar. Já pensou, Ciranda, se não começasse, né, no horário certinho? Eu, por exemplo, tive um probleminha. A internet começou a oscilar. Eu falei, meu Deus, agora não, porque agora a gente tem, né? Mas respeitei a dinâmica, né? Resolvi o problema e me inseri no processo. E é assim, então tem que ter o horário, né? Tem que ter os dias estabelecidos, tem que ter a proposta estrutural, ela precisa ser montada. Logo em seguida, nós vamos trabalhar os outros elementos. E é um pouquinho sobre esses elementos que nós estaremos falando agora. Mas antes de entrar nesses elementos, nós gostaríamos de trazer esta senhora. Ela não tem nome. Ela faz parte de uma história que nós tivemos a oportunidade de escrever, mas ela não tem nome ainda. Qual nome vocês dariam para ela? Eu posso dizer para vocês que ela é uma trabalhadora de centro espírita, é uma dirigente de centro espírita. Qual nome vocês dariam para ela? Vou até anotar aqui o nome, porque ela não tem nome. Ela seguiu a história inteira sem uma identidade. Ela tem a identidade dela, mas preservando aí a colaboração do grupo. Qual nome vocês dariam para ela? A gente tem que dar um nome para ela e para o centro espírita dela. Desejo que só tenha escrito centro espírita. Os dois estão sem nome. Qual nome nós poderíamos dar a ela? Eu daria a ela o nome de Margarida. Margarida, excelente. Margarida. E o centro espírita? Qual nome nós poderíamos dar a ela? A ele, né? Poderia ser Centro Espírita Amor em Construção, porque nos nossos desenhos todos tinham coração, não poderia ser? Então, ela é Dona Margarida, diretora do Centro Espírita Amor em Construção. E aí, vocês observaram como Dona Margarida está? A expressão dela está como, né? Uma expressão pensativa, né? Com certeza trazendo alguma inquietação, alguma questão que esteja mexendo com o seu emocional, né? Então, ela está, sim, em função da dificuldade em formar a primeira equipe de evangelizadores da instituição. E ela diz para a gente que, embora o centro espírita, né, fosse uma instituição tradicional, né, ela já tem um tempo, ela é muito conhecida no bairro porque ela colabora com o bairro, diversas ações sociais. Ela havia realizado, a instituição realizou o desligamento de alguns evangelizadores, né? O desligamento da equipe de evangelizadores. Porque, num determinado momento, a equipe começou a enfrentar algumas dificuldades, e aí o representante, eu não sei se está aparecendo para vocês, né? Porque eu acho que para mim aparece a marca do. Eu não sei se está aparecendo para vocês a fala dele, do representante. Está sim. Sim. Então, ele diz, né?
que ele não concordava com o trabalho da evangelização porque tinha muitos trabalhadores, muitas desarmonias entre os trabalhadores, né? Muitos conflitos entre os trabalhadores, gerando desarmonias do trabalho da casa, e isso não poderia ser aceito. Aí, gente, a gente poderia dizer assim, olha, mas essa frase é uma frase muito radical, é uma frase muito dura, né? E nós nos lembramos que, ao longo desse período, né, desses últimos anos, essa frase tem se tornado muito frequente. Muitos companheiros, né, queixosos das suas casas, não terem, não ofertarem o trabalho da evangelização. E estamos falando de evangelização nessas diversas vertentes. E a preocupação de como fazer com que esse processo possa ser retomado. E aí, nós já paramos nessa frase desse companheiro trabalhador. Percebamos, né, que é um trabalhador né, com a fisionomia, né, jovem, não é alguém, né, que a gente poderia dizer assim, são os trabalhadores mais antigos do centro espírita, que às vezes dificultam, e aí nós trazemos um companheiro, né, de meia idade, aparentemente, mas com essa visão ainda, porque ele ainda não teve a oportunidade de conhecer, né, a relevância desse trabalho evangelizador. E Margarida, ela está nesse centro espírita há alguns anos, mas ela não é oriunda desse centro espírita. Ela mudou de cidade, aí buscou uma nova casa, encontrou o Centro Espírita Amor e Construção e foi realizar, então, o trabalho, né, colaborando com a casa. E como ela era uma pessoa muito integrada, ela logo, né, depois de alguns anos de prestação de serviço ali, foi convidada a assumir tarefas na direção da casa. E quando ela assumiu a direção, que ela teve uma maior visibilidade do trabalho, ela se deu conta de que a casa estava sem ofertar o trabalho, né, da evangelização. E ela, então, começa a experimentar essa inquietação. E, em determinado momento, em uma das salinhas lá, né, da evangelização, ela começa a refletir, sentadinha na cadeira, cabecinha, né, cabisbaixa, e ela começa a refletir o que poderia ser feito para fortalecer o trabalho e solucionar esse problema. E aí, nessa frase, né, trazida por ela, por Margarida, a gente vê algo muito interessante, que ela faz a pergunta, olha, o que poderia ser feito para fortalecer o trabalho? E solucionar o problema. Qual era o problema? Da ausência das ações ali diretamente, né, das turminhas de evangelização, de acordo com as faixas etárias, de acordo, né, com os ciclos de vida, mas ela não considerava que o trabalho que a casa realizava fosse um trabalho sem importância, né? Fosse um trabalho que às vezes é outra questão que às vezes a gente fala assim, não está fazendo o que deveria fazer. Na verdade, a casa está ofertando ações e pode ampliar as suas ações. Então, a frase que ela utiliza, né, para fortalecer o que já tem e solucionar a ausência dos que ainda não existem. E aí a gente faz a pergunta para vocês. Todos que estão aqui em suas casas espíritas oferecem o serviço de evangelização? Sim. Alvina
Na sua casa vocês têm evangelização? Nós oferecemos, mas tem muitas dificuldades. Acho que todos aqui, né, entrou esse período de pandemia, muitos não conseguiram ficar na tarefa, né? E aí enfraqueceu bem o trabalho, as dificuldades são muitas, mas estamos de pé, graças a Deus. É isso aí. Adriana, na sua casa, vocês desenvolvem o trabalho de evangelização? Sim, a gente desenvolve sim. O grupo é pequeno, mas a gente trabalha, agora a gente está de modo virtual, né? Mas a gente desenvolve já desde quando a casa começou, né? Uhum. Precisamente desde 1967, a casa foi fundada em 65, se eu não me engano. Demorou uns 3 anos para iniciar esse trabalho de evangelização. Ah, que maravilha. Daniela, eu sei que está aí, né, que é do Maria de Nazaré também, e temos mais uma companheira, mas é que, como eu estou compartilhando, eu não consigo, eu não aparece para mim. É Gilvana. Gilvana. Deixa eu ver se eu Oi, consigo. Lu. Bom dia. Eu coloquei lá no chat que eu estou com minha mãe hoje, aí eu não estou podendo se participar melhor, mas eu estou acompanhando, tá? Ah, tá bom. Beijo para você. Então, a minha casa, né, funciona com evangelização, desde que, né, começou a pandemia, a gente teve que se readaptar aí, e está tudo bem. Obrigada. Então, gente, nós vamos ter a oportunidade de falar também um pouquinho, né, das dificuldades, mas vamos seguindo a nossa historinha, né? Vocês vão perceber que nesse quadro nós temos um personagem, né? Temos mais uma pessoa. E esse aí é um colaborador da equipe de evangelizadores. Nós colocamos, como ele tem essa aparência assim meio indiana, né? Nós colocamos o nome dele de Manu, que é alguém que quando a Margarida ela busca o apoio espiritual, pede ajuda, ele então, que já faz parte, foi convidado para colaborar nessa equipe que assiste a casa, ele então ali se faz presente e começa a anotar, a fazer os registros das inquietações trazidas por Margarida. E lá no livro Educação no Mais Além, que é esse livro aqui, psicografado por Janaína Farias, pelo espírito Lúcio de Abreu. Janaína Farias é a médium espírita Lúcio de Abreu. O Lúcio de Abreu descreve para um espírito, né, chamado Aninha, que vai estagiar na equipe de suporte aos evangelizadores do Centro Espírita, que os amigos espirituais trabalham permanentemente acompanhando a casa espírita. Aí nós vamos dizer assim, mas isso a gente já sabe, isso a gente já tem notícia, inclusive nas nossas próprias casas espíritas. É fato. Mas o que o Lúcio de Abreu, nessa obra, quem puder adquirir, vale a pena. É uma obra, assim, aquelas obras que a gente precisa ter de fortalecimento do trabalho, de reflexão com a equipe. Nessa obra, o Lúcio de Abreu vem dizer o seguinte para a gente, que eles fazem um trabalho que é muito mais aprofundado do que a gente imagina. E, na verdade, eles têm laudos dos evangelizandos, eles têm laudo da situação das famílias. E por que eles têm esses laudos? E por que eles anotam tanto? E por que eles buscam tanto?
porque eles estão num processo de fortalecimento da educação do ser espiritual que foi acolhido naquele núcleo espírita. Então, para que eles possam auxiliar o trabalho realizado com esse ser, que é um espírito imortal, e que às vezes a gente se esquece desses detalhes, né? Que nós somos espíritos imortais, ora encarnados, mas que temos uma bagagem imensa espiritual, né? E em relação à bagagem espiritual, é sempre importante deixar aquela observação que às vezes a gente pensa em bagagem espiritual e a gente só pensa no negativo, né? Porque a gente, mas a minha bagagem espiritual, aí tem aquela ilustração da fila indiana. Sim, você tem, né, a fila indiana que fala das duas mochilas, uma na frente, a outra atrás, eu só vejo a da frente, né, que é a das coisas positivas, e a de trás eu não vejo. Sim, mas essa bagagem de trás, ela em algum momento foi a da frente. Em algum momento, ela também se formou, se equipou com elementos fortalecedores, porque a dinâmica do espírito é assim. Então, o centro espírita, ele tem todo esse suporte espiritual. E quando Margarida colocou a mãozinha, né, na testa e pediu apoio e pediu ajuda, automaticamente quem já faz parte desse processo de auxílio, de formação, e aí fica para nós aquela orientação, né? Olha, tá no momento, como a Alvina, né, falou para a gente, no momento as dificuldades estão se manifestando. Muitas pessoas estão nessa hora, né? E não é à toa que os companheiros que são psicólogos, os atendentes fraternos, né? Os apoiadores fraternos e tantos outros, né? Estão nessa mobilização porque nem todas as pessoas conseguem lidar com facilidade com alguns desafios que se apresentam na realidade, né? Então, precisam de um suporte, não conseguem se visualizar no trabalho, mas estão todos dentro de uma dinâmica de apoio, de amparo espiritual, de atendimento. E, gente, quando vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? E esse apoio espiritual ele está ocorrendo, mas vamos que eu falo demais e aí o tempo vai passar. Então, o que é realizado? Nós vamos ver diversas pessoas, né, diversos espíritos reunidos. E o que acontece? Margarida pediu ajuda. E quando ela acionou esse pedido de ajuda, o que aconteceu? A equipe espiritual, que já estava numa mobilização pela identificação da necessidade da realização do trabalho ali, né, naquele centro espírita, ela se organiza e ela então começa a buscar os elementos, né, que poderiam ser os futuros evangelizadores desse centro espírita. Então, nós temos aqui essa moça de blusa branca e calça preta, sorridente, né? O nome dela é Angélica. Ela é a coordenadora espiritual do trabalho geral da evangelização da casa, que momentaneamente não está ocorrendo no plano material, né? Mas que na ação espiritual ele não deixou de ocorrer. E temos Manu. E quando as pessoas vão chegando, Margarida e as outras companheiras, né? Ele se apresenta e diz quem ele é. Que ele era um colaborador que havia sido convidado pela coordenação da evangelização, coordenação geral da evangelização na Casa Espírita, e que ele estava ali porque a formação dele, ele era especialista em educação do ser. E ele havia sido convidado para somar com essa equipe
porque a equipe espiritual já estava em pleno processo de mobilização para a formação da equipe. Aí vocês vão perceber que essa mocinha cadeirante está com o dedo estendido, né, levantado. E aí ela diz assim, mas espera aí, olha, eu acho que tem alguma... Não, antes dela, né, Margarida diz assim, me perdoe, companheiro, mas algumas dessas pessoas que aqui se encontram não apresentam o perfil. Será que neste momento seriam as mais adequadas? Quem pergunta isso é o espírito Margarida, né? Que estão todos aí desdobrados no mundo espiritual. E então, Beatriz, né, depois da fala de Margarida, que é cadeirante, diz assim: olhe a minha situação. Eu sou cadeirante e dificilmente poderei colaborar, e nem as pessoas me aceitarão apresentando esse contexto. E Manu diz para ela assim: minha irmã, você é um espírito imortal. Olhe sua configuração e perceba que, na realidade, você é cadeirante apenas no plano físico e na presente encarnação. Olhe-se para além das limitações que teu corpo ora apresenta. Intelectualmente, estás pronta para o trabalho. E aí ela fica, né, surpreendida, porque até então ela não, né, se imaginava assim, nessa condição. Os outros ficam meio parados, assim, um com a mão no queixo, o outro com a mão na cintura, o outro com o braço cruzado, né? Quando somos surpreendidos, geralmente é assim que nós nos portamos. E eles, então, ficam meio que parados, assim, mas peraí, que negócio é esse? Uma reunião no mundo espiritual, eu sendo convocado para um trabalho, ninguém, hora nenhuma, falou disso, nem na casa espírita, eu vou para algumas atividades. E aí, né, quem fala novamente é Manu, que diz assim, voltando ao nosso tema, vocês estão aqui porque foram convocados. Na verdade, nós estamos aguardando a colaboração de todos para o trabalho. Vocês foram convocados para o trabalho de recomposição da evangelização. Estão preparados? Mas eu nunca evangelizei, nem sei como se faz, né? Que é essa moça de azul quem fala. E aí, Angélica, então, toma a palavra e diz assim: todos vocês contarão com o nosso suporte e nos próximos dias entrarei em contato com vocês. Vocês perceberão nossa presença através das inspirações e vontade de trabalhar que passarão a sentir. Ao acordar, né, e aí né, passarão a sentir. E ao acordar, irão sentir uma diferença, uma alegria, algo diferente que irá estimulá-los à aceitação né, da proposta que será feita. E aí, então, Margarida, estimulada, ela acorda alegre, ela acorda cheia de ideias. Ela pensa, não, tenho que botar essa proposta para frente e eu preciso saber o que as pessoas, né, têm a dizer. E aí ela sai com aquela, né, com o cartaz dizendo precisamos de voluntários, né, de trabalhadores de voluntários para a evangelização. E aí uma bota a mão no rosto, a outra dá um ok, né, dá um legal, a outra levanta o dedo, a outra, mas como assim? E daqui a pouco, né, ela tem
um grupo, meu Deus, mas isso é muita responsabilidade. E daqui a pouco ela tem um grupo formado, né? E até Beatriz, que lá na reunião estava resistente, quando recebe o convite, sente uma inspiração e levanta o seu dedinho dizendo assim: eu aceito, não é? E Margarida fica feliz da vida, porque aquilo que ao longo desses últimos, né, meses, anos, no Centro Espírita Amor e em construção, estava tão difícil de ser realizado, agora aparecia aos seus olhos de uma forma suave, de uma forma amena, em que tudo se tornava possível. Então, formada a equipe, eles novamente são levados a reuniões do mundo espiritual. Nós trazemos uma reunião em especial em que eles são levados a conhecer as dimensões espirituais do centro espírita. Então, eles veem os desdobramentos, a ação da espiritualidade, o que acontece no momento da palestra pública, né? Os atendimentos, a projeção fluídica, o amparo espiritual na resolução dos problemas. E eles, então, começam a perceber o centro espírita de uma forma totalmente diferente. E em determinado momento, num desses encontros de visita e fortalecimento, eles também são levados a... E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nessa historinha que a gente traz aqui, que na verdade a ideia era trazer cenas, né? Cenas do universo de trabalho do Cristo. A gente está acelerando um pouquinho por conta do tempo, que passa tão rápido, do trabalho do Cristo. E a gente vê Jesus com os discípulos. E o que Jesus fazia com a equipe de trabalho dele, quando ele forma essa equipe mais direta de 12 homens, né? Mas ele tinha companheiros de diversas, né? 70, depois eram 12, depois 70, depois 500, e depois todos nós, enquanto humanidade da Terra, estimulados ao trabalho, e a gente vai percebendo, então, que ele abriu sozinho, mas tudo bem. A equipe está pronta para a execução do trabalho, porém, em permanente preparação. Então, uma equipe de trabalhadores, né? A gente fala de formação da equipe, nós formamos a equipe, mas essa equipe ela fica pronta na constituição física, né? A estrutura física, os que irão nos primeiros, que agora a gente tem que é lindo, né? A evangelização no ventre, então a gente tem desde a turminha da evangelização do ventre até
o idoso, né? Os grupos geracionais. E aí, essa equipe está pronta, porém, ela está em permanente preparação. Ela vai estar pronta no sentido da constituição, né? Vamos definir o número de participantes, o número de colaboradores, mas para que ela possa realizar o processo evangelizador e contribuir para o desenvolvimento de virtudes, né, nos seres que estarão sendo atendidos ali, ela também precisa se capacitar. Então, ela precisa estar em permanente preparação. Ah, eu só tenho uma equipe pequena. A equipe da minha casa, no momento, nós somos 4. E aí nós dizemos assim, que lindo, que maravilha que são 4. Daqui a pouco surgirão mais alguns, né? E aí essa equipe vai se ampliar. A questão não está na forma, mas a questão está na constituição, sobretudo, dos valores que irão nortear essa ação evangelizadora. Então, geralmente, quando a gente vai pensar a formação da equipe, a gente pensa em pessoas. E é claro, né? A equipe tem que ter pessoas. Mas muitas vezes a gente esquece de alguns elementos que são essenciais que a gente traz agora, né? Não, essa parte aqui vamos deixar para depois. Eu esqueci de voltar, desculpa, gente, que tem que ficar para depois, não vai perder o sentido aqui do caminho que a gente está. Então, o Centro Espírita, ele tem por objetivo, né, acolher, consolar, esclarecer, né? São fatores aí muito importantes dentro da estrutura do trabalho no Centro Espírita. Mas para que eu possa fazer tudo isso, eu preciso, né, montar um perfil da minha casa espírita. Então, nós temos essas perguntinhas aí. Como é a sua casa espírita? Como que ela é? Né? Quando a gente desenha, a gente fala, né? É linda, ela é cheia de amor, cheia de ternura, ela traz um acolhimento, ela me estimula a crescer, ela me estimula a me tornar uma pessoa melhor. Então, a casa espírita, né? Ela tem toda essa dinâmica de valores muito importantes. Mas vamos pensar agora fisicamente, como ela é? Qual é a estrutura da casa espírita? Ela é uma casa espírita, como eu já tive a oportunidade de visitar e colaborar com algumas casas espíritas, em que o ambiente da realização do trabalho era um galpão para evangelização. Então, nesse galpão, a gente tinha que ter maior cuidado, porque tinha mais de uma turma. Aí os evangelizadores alvoroçados, como alguns que a gente conhece, né? Tinha toda hora que se policiar para poder realizar o trabalho. Então, como é que é a sua casa? E isso não significa nenhum desmerecimento, é só uma estrutura para que você possa entender que ambiente é esse. Então, como que é a sua casa? A minha casa é uma casa mesmo, dentro, né? Foi uma residência que nós conseguimos, cedida, foi alugada, foi emprestada. O formato aqui é só para nós entendermos esse ambiente. Quantos cômodos esse ambiente tem? Nós temos 5 salas. Uma, a gente já sabe que precisa ser aquela que vai guardar a documentação, né? Ela precisa ser reservada, porque em algum momento você vai atender as pessoas. Então, você vai, a partir daí, você começa, então, a estruturar esse ambiente para avaliar, né, o que pode ser desenvolvido ali. Às vezes, a evangelização vai ter que ocorrer em horários diferenciados, né? Então, uma turma começa às 8h30, depois vem a outra que começa às 9h30, para que o ambiente possa ser utilizado. E isso atrapalha o trabalho? Depende da dinâmica que essa equipe estará desenvolvendo
ela pode conversar, ela pode fazer aulas conjuntas, ela pode realizar encontros intergeracionais. E aí, mas isso a gente vai seguindo. Então, você conhece a sua casa espírita? Qual que é a história dela, né? Os pioneiros que fundaram o centro, o que eles trouxeram, né, de aprendizado para o grupo que está ficando, as lutas que eles desenvolveram, tudo isso são construções afetivas que fortalecem o trabalho que essa equipe irá realizar. Qual o perfil dos trabalhadores? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por que ela é interessante? Porque em cima dela eu vou avaliar, né, nós vamos avaliar como você analisa ou percebe as pessoas que trabalham com você. Acho que tem um errinho aqui, né? As pessoas que trabalham com você, ficou trabalhem. Então, você vai avaliar, né, como você vê as pessoas. Porque vocês lembram da pergunta de Margarida? Mas essas pessoas não têm perfil. Depende do que você observa nas pessoas, porque às vezes as pessoas entram e saem do ambiente do centro espírita, e isso, gente, acontece com todos, tá? Quantas vezes a gente se surpreende no passar dos anos que aquela pessoa podia realizar aquele trabalho que a gente nunca tinha por falta de interação. Então, qual o perfil desses trabalhadores? Às vezes ali tem um grande músico, ou tem um músico mais que toca o violão, que, como a gente diz, arranha o violão, mas não tem importância. E ele pode estar sendo convidado para colaborar na ambientação, não só da evangelização, mas na ambientação do centro, no momento do passe. Ah, mas ele é cantor de música popular. Isso não tem importância. Lá no centro espírita, o direcionamento é qual? Olha, aqui a gente precisa dessas músicas que auxiliem na harmonização, né? Na desconstrução, é o que a Elaine falou, na desconstrução de outras ideias. E mas eu não tenho esse repertório. A gente vai buscar, porque o que mais temos são aí as apostilas que os companheiros músicos disponibilizam na internet, os músicos espíritas, não é? Temos companheiros que são ligados à Abrarte, por exemplo, que profissionalmente atuam como músicos profissionais nas diversas vertentes musicais, mas que são trabalhadores do movimento espírita. Isso não impede, não inviabiliza nada. Pode ser que tenhamos, como Mileco, né, como Chico, um amigo nosso do Rio, que são trabalhadores do movimento espírita e são cegos, mas foram excelentes trabalhadores. Então, temos lá na história, foi proposital mesmo, incluir Beatriz, né, cadeirante, para dizer ela é cadeirante, mas isso não a impede de ser inserida no trabalho. Porque aí, mas como é que vamos fazer? Porque as turmas nossas são lá em cima, mas você pode ir com o tempo trabalhando as pessoas para a acessibilidade, até porque surgirão evangelizandos de diversas características. Nós podemos ter evangelizandos cadeirantes, como no Maria de Nazaré já tivemos em várias etapas em que eu estive evangelizando na infância. Já tivemos um evangelizando que sofreu paralisia cerebral e que ele precisava de todo o suporte. Tivemos uma que desencarnou há pouco tempo, desencarnou na adolescência, que tinha uma deficiência elevada, mas que os pais faziam questão de levá-la para essa interação, e nós fazíamos, né, os processos de adaptação. Ela chegava um tempinho mais curto, que era o tempo que ela podia estar na aulinha, e tudo isso nós precisamos. Só que às vezes a gente faz isso para quem vai ser atendido, e para a equipe, que é quem estará realizando o trabalho, muitas vezes nós não fazemos essa leitura de como nós estamos olhando esses corações que poderiam estar
servindo, auxiliando no trabalho. Então, qual o perfil dos frequentadores, né? Se eu estou falando de montar equipe, eu preciso também saber esse perfil desses frequentadores. Eu tenho mais crianças, mais adolescentes, mais adultos, famílias, idosos. Qual é a realidade, né, que se apresenta ali naquele espaço, no território onde a minha casa espírita está? O centro desenvolve alguma ação social? Porque geralmente nos centros que desenvolvem ações sociais, né, ou tem algum processo de distribuição, nós também vemos a presença de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Então, essa leitura vai auxiliar muito, não só na formação da equipe, mas na implementação de ações. E essas pessoas que estão no centro espírita são de quais bairros? São de bairros próximos? São do bairro ali da realidade do centro espírita, do entorno do centro espírita? Porque, por exemplo, eu posso ter pessoas que estejam frequentando o centro espírita, um conjunto de pessoas, e elas morem numa região muito distante. Então, a reunião, o trabalho, o atendimento que é realizado no período noturno pode gerar alguma dificuldade para a frequência, para a participação. Então, eu vou antecipar esse horário, vou botar para mais cedo, para que essas pessoas possam se sentir acolhidas. Os bairros onde essas pessoas residem, qual é o perfil das pessoas que frequentam o centro? São famílias mais, né, de poder aquisitivo mais baixo, que necessitam às vezes, vão necessitar às vezes de um lanchinho, de um cafezinho, vão necessitar talvez de um apoio a algumas famílias. Essas leituras nos auxiliam na formação do trabalho. Quando essas pessoas estão na casa, de qual tipo de atividade elas costumam participar? De seminários, de cursos, do trabalho social, de grupos de estudo? Qual é a dinâmica da frequência dessas pessoas? E, para finalizar, quais são as diretrizes que nós utilizamos para a realização do trabalho? O que nós queremos alcançar com a realização do trabalho? E fechando mais ainda no aprofundamento interior nosso, quais são as diretrizes de vida? Então, quais são as minhas diretrizes no trabalho? E aí, se eu estou nessa condição, né, de gestor no centro espírita, que alguns de nós também, né, assumimos a tarefa, essas reflexões, elas são muito importantes, porque na medida em que eu estou na condição de gestor, eu me torno uma grande ferramenta de apoio para a espiritualidade, para os trabalhos que a espiritualidade pretenda realizar. Então, nesse material aqui, ele é bem antiguinho, alguns de vocês com certeza terão, não sei se ainda existe para fazer download, mas eu posso disponibilizar através da Thaisa, né? A gente disponibiliza, ele é de 1985, que é uma separata do evangelizador. Ela é muito antiga, mas ela tem, né, Marta? Tanta coisa boa que eu tenho também essa relíquia. 7 chaves. E aí, olhando aqui, né, nós temos a pergunta: que papel cabe aos espíritas que não atuam diretamente na evangelização espírita? Porque aqui eles falam da infância e da juventude, mas hoje isso se ampliou, graças a Deus, mas serve para todo o processo evangelizador, né? Então,
que papel cabe aos espíritas que não atuam diretamente na evangelização, no crescimento e maior êxito desta tarefa? E aí, num pedacinho dessa resposta, é dito assim, quem responde é ainda doutor Bezerra de Menezes, a Julinho, através da psicografia de Julinho. Então, ele diz assim: os responsáveis pelos centros, grupos, casas ou núcleos espiritistas devem mobilizar o maior empenho e incentivo, envidando todos os esforços para que a evangelização de crianças, jovens, famílias, faça evidenciar os valores da fé e da moral. Aí aqui ele fala das gerações novas, né? Mas a gente sabe que se nas gerações novas vai reforçar a fé e a moral, nas gerações mais maduras vai reforçar a continuidade da vida, a esperança no futuro, uma série de valores, né? Então, é necessário que vejam com simpatia e apreço a tarefa dos evangelizadores, sobretudo como um trabalho integrado nos objetivos da instituição e jamais como atividade à parte. Então, hoje se busca, né? Aí ele fala ainda acima, né? Abaixo. Hoje se busca sobremodo oferecer o conhecimento iluminador à criança, ao jovem e à família, incluindo aqui, né? Facilitando-lhes a renovação da mentalidade, quanto à renovação do caráter, com vistas ao futuro do mundo, aprisco e reino do Senhor. A evangelização vem concitar a todos para um trabalho árduo e promissor no campo da implantação das ideias libertadoras a que fomos chamados a servir, pela vitória do conhecimento superior e pela conquista da vida maior. Então, esses elementos, né, isso tudo aqui vai estar disponibilizado para vocês. Esses elementos são só pontos de apoio, né? E aí a gente traz a imagenzinha, né? A formação de diversos modelos familiares, e é muito importante a gente ter em vista, né? Que família, o modelo de família modificou, né? Os tipos, né, de família foram ampliados. Nós precisamos, enquanto unidade, né, integrada dentro da proposta da profissão socio-religiosa, cada vez mais manter atentas essas observações, para que as pessoas possam se sentir acolhidas. Nós podemos receber na nossa evangelização filhos, né, de pais, né, de pais ou de mães, e ter esse cuidado, as mães solo, as avós que criam os netos sozinhas, os avós que criam os netos, cada vez mais isso vai se ampliando. Eu estou acompanhando o caso não é na casa espírita, na unidade escolar que eu acompanho enquanto assistente social, em que os irmãos eles estão na mesma turma, né? Mas um é criado pela avó, o outro é criado pelo avô. Então, são formatos e todos precisam ser acolhidos. Então, nós podemos receber, por exemplo, famílias de outras culturas, como já estamos vendo aqui em Campos ocorrer. Temos muitos venezuelanos em Campos, temos muitos sírios, temos famílias do Haiti que já estão aqui em Campos, indianos. E o nosso olhar ele precisa se estender, porque, na verdade, estamos, né, em estruturas, encarnamos inicialmente em estruturas, né, em nacionalidades diferentes, mas fazemos parte de uma mesma família, que é a família universal. Então, vamos encontrar as famílias, né, monoparentais, mas iremos encontrar também todos esses outros modelos. E, gente, pedir ajuda
Nós temos aí diversos companheiros no próprio primeiro seu, habilitados em estruturas, né, diferentes de trabalho, né, alguns representando um trabalho direto da família, outros da ação da evangelização, outros no SAPS, que poderão, com certeza, auxiliá-los na dinâmica, né, na tirada de dúvidas, nesses esclarecimentos. Eu também me disponibilizo, quem precisar aí, né, de um suporte, a gente também pode, dentro das possibilidades. E só reforçar a necessidade, né, a importância desse olhar mais ampliado e cada vez menos conservador. Porque o conservadorismo, né, ele, na verdade, ele é a manutenção do meu ponto de vista acima do trabalho, que precisa ser mais amplo, que precisa acolher. Então, como o centro espírita poderá acolher bem esse coração que chega em sofrimento, esse coração que chega pedindo amparo, se a nossa resistência, né, estiver mantida sem a devida reflexão. Então, muitas vezes, algumas ações não são realizadas porque nós somos resistentes. E a resistência, ela dificulta até mesmo a ação da espiritualidade. Olha que interessante, né? Nós já estamos no trabalho, nós já estamos na busca do exercício do bem, porém, resistentes. E aí nós nos lembramos de uma mensagem do ano de 2020, em que o Espírito Zé Grosso diz assim, falando do trabalho, né, das ações, isso no movimento, né, preparatório de Comerge e ENEF, e ele diz assim, quem quer passar como uma pessoa que atrapalha o trabalho do Cristo? E aí a gente toma aquele susto que ele faz essa pergunta ao final da mensagem, mas é uma pergunta muito consistente, né? Porque quando as resistências que eu crio dificultam o desenvolvimento da ação, de uma certa forma, eu não permito que aquele conjunto possa se desenvolver. E aí a gente fala com muito amor, com muito respeito, porque nós não estamos aqui para dificultar o entendimento, mas para que a gente possa fazer isso, ó, abrir os campos mentais, né? Abrir as arestas ainda congestionadas, para que essa espiritualidade que atua o tempo inteiro conosco possa agir. Alguém gostaria de falar um pouquinho? Podemos seguir, então? Então, gente, eu vou voltar aqui. Tem que voltar, peraí. É porque a seta não estava aparecendo. E aí, o que os espíritos disseram, né? O que os espíritos têm falado do trabalho da evangelização? No livro A Evangelização no Mais Além, eles citam assim, falam da evangelização, trazem muitos exemplos, porque eles estão fazendo um estudo de caso de um centro espírita, né? Quase um estudo de caso. Então, eles direcionam para uma frente até para que a gente possa compreender. Mas a gente sabe que essa fala deles é muito mais profunda, né? Muito mais consistente, vai além só de uma fração, né? De um ciclo de trabalho. Então, Lúcio de Abreu, diz, né, para esse espírito feminino que estava estagiando, começando o estágio, quando ele chega ao centro espírita, né, em determinado dia, pede para que ela preste atenção para observar aquele ambiente. E aí ele fala para ela que o dia da evangelização é um dia que a proteção espiritual da casa, né, do centro espírita, é muito maior, se amplia ainda mais o círculo é porque para mim o círculo de proteção ele é maior
e diverso dos outros dias de trabalho. Então, a gente vai percebendo assim como o suporte espiritual à evangelização é amplo. E aí ele diz, é ampliado de forma a favorecer a realização do trabalho. Concluímos que os benefícios prestados ao centro espírita se fortalecem com a ação evangelizadora. Essa conclusão de Luciana, né? Por quê? Eles ampliam para favorecer a realização do trabalho. E por que ampliam? Porque a evangelização da família, né? Todos vão para a casa espírita para serem evangelizados, fortalece aquele lar, rompe barreiras espiritualmente constituídas, no passado, situações de mágoa, de angústia, de cobranças espirituais, processos obsessivos, muitas vezes complexos, vão sendo trabalhados ao longo da frequência nos dias de atividade na evangelização. Um outro ponto que ele coloca é que existem espíritos especializados no trabalho de observação. Por isso que antes eu falei dos laudos, lá na hora da história. Então, eles são especializados no trabalho de observação para favorecer o atendimento das necessidades de todos os evangelizandos. Então, há os responsáveis pela criança, pela família e pelas tarefas no centro espírita. E essas equipes trabalham de forma contínua e em conjunto. Então, olha que interessante, Ao trabalho, faltou colocar aí, mas a gente, por analogia, a gente sabe, aos responsáveis pelo trabalho da criança, do jovem, pela família e pelas tarefas no centro espírita. No livro Game Over, que é um livro que foi psicografado por Adeilson Salles, que é ditado pelo espírito Luiz Sérgio, nós vamos encontrar um espírito que inicialmente se apresenta como Patrício, ao longo da história toda, e ele fala que ele é um colaborador da evangelização, que ele colabora na evangelização de diversas casas espíritas no Brasil, e o papel dele é dar esse suporte, contribuir no fortalecimento e no trabalho, na proposta da evangelização que essas casas realizam. E lá no final do livro, Patrício, então, se revela e diz quem ele é. E quem, na verdade, é Patrício? Que era assim, um rapaz, um espírito, na fisionomia de um homem de meia idade, ou 40 e poucos anos, cabelos dourados. Quem é Patrício? Patrício é Bezerra de Menezes. E ele usa essa identidade, de Bezerra de Menezes, com o objetivo de facilitar as abordagens, o acesso aos trabalhadores, de forma que não haja esse constrangimento, por ser um espírito. Então, e aí ele usa essa vestimenta, vamos dizer assim, espiritual de Patrício, para se transfigura, na condição de Patrício, para que ele possa ter maior acesso aos trabalhadores e às pessoas que serão socorridas nos pedidos de atendimento. Então, todos os espíritos envolvidos na tarefa da evangelização já possuem conquistas estruturadas na área do intelecto e da moral e, sem dúvida, são criaturas especializadas em espiritualidade. Então, esses espíritos, amigos espirituais, que estão nas nossas casas espíritas, que trabalham conosco, são espíritos, que já estão em determinado patamar de desenvolvimento moral e que já possuem uma especialização em espiritualidade. Porque para fazer, esse trabalho, eles precisam
já ter vencido determinadas paixões, né? Determinadas limitações, que são aquelas que muitas vezes dificultam a realização do trabalho, dificultam a ação. Eles também, né, colocam, né, que eles realizam a instalação no dia da evangelização de painéis luminosos que projetam as principais passagens evangélico-doutrinárias das aulas preparadas, e o evangelizador é coparticipante desse processo. Então, eles dizem que esses painéis luminosos, eles são instalados nas salas de evangelização. Todas as salas têm painéis luminosos, e que são também aproveitadas para adiantar, são aproveitadas essas informações, esses painéis, o que eles produzem nas crianças, nos adolescentes, nas famílias e nos outros evangelizandos, né, nos idosos, por exemplo, dos grupos geracionais, eles aproveitam aquilo que essas pessoas passam a externar a partir da vivência do contato com esses painéis luminosos. Então, como são espíritos imortais em processo de formação, esses espíritos vão absorvendo esses ensinamentos, esses conhecimentos, vão se aprimorando de forma a, com o tempo, processar essa informação. E aí a gente lembra daqueles casos, né, que a gente ouve muitos evangelizadores que trabalham em comunidade carente. Nós tivemos uma reunião em que uma evangelizadora, a reunião do CERJ, uma reunião de Comerge, em que a evangelizadora ela cita até isso, que ela estava na reunião, né, mediúnica na casa espírita, se apresenta um espírito, percebia-se que a aparência, né, estava uma aparência semelhante de morador de rua, jovem, adolescente, e ele gritava: tia, eu não fiz aquilo, tia, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, e o facilitador, né, o orientador, dialogador da reunião, sem entender, mas você está querendo dizer o quê, meu filho? Não, estou querendo falar para aquela tia ali. Eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo. Mas não fez o quê? Aí eles chamaram, né, a companheira, que trabalhava também como dialogadora. Tia, eu não fiz aquilo. Mas o que você não fez, meu filho? Olha, eu não matei ninguém. A senhora sabe que eu tinha que entrar, né, naquele grupo, porque eu tinha minha turma, eu era morador de rua, mas eu ia para a sua aulinha, tia, e eu nunca esqueci o que você ensinou, que a gente não deveria matar. Roubar, tia, eu confesso, eu roubei, mas matar, eu nunca matei ninguém. E eu quero agradecer a você, a gente fica emocionado, né? Quero agradecer a você, porque eu nunca matei ninguém. Então, o Lúcio de Abreu, ele fala isso, né? Que, na verdade, esses processos eles serão assimilados ao longo do tempo. Ao longo do tempo, eles serão... Já está na hora de terminar, Marta? Ou tem mais 5 minutos? Acho que eu tenho Não 5 tem, minutos. infelizmente. Passou E tão eles rápido, está tão gostoso. Também agora eu já sei que à tarde eu tenho que reduzir um pouquinho, mas só para fechar. Então, eles vão sendo assimilados, né? Eles vão sendo compreendidos ao longo do tempo. Mas, gente, o que faltou, só para... Né, o conteúdo vai ser o que eu acabei de falar, do arquivo psíquico, que existe um conjunto harmonioso que não pode ser desvinculado, que são trabalhar os temas, né, de justiça e verdade, somado aos temas da doutrina e o amor de Jesus, que são temas essenciais para a evangelização. E, para fechar mesmo, o item 8º, né, que é as energias vinculadas à aula de evangelização,
né, bem feita, quer dizer, com o envolvimento da equipe, de toda a equipe, não só o evangelizador, são utilizadas e desdobradas em atividades na casa espírita, tanto para a equipe material, né, física, como para a equipe espiritual. E aí fica para nós, né, aquele estímulo de que, independente das dificuldades, nós estamos no bom caminho. Então, é disciplina, tá, Marta? A última frase, só para não perder, a frase de Bezerra de Menezes, né, que eu vou botar